Esse é o Eminência e nesse vídeo a gente vai falar sobre essa notícia absurda aqui de que um homem foi preso na Noruega por jogar um jogo. Sim, vocês não entenderam errado, ele não roubou o jogo, ele jogou o jogo e ele foi preso e provavelmente vai ser condenado. Mas antes disso, se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu curtir e considerem virar membro também para continuar apoiando o trabalho e receber aí conteúdos antecipados e vídeos exclusivos, beleza? Mas enfim, do que trata isso aqui? Eu não sei se vocês já chegaram a ver essa matéria, mas está circulando aqui esses dias na internet. E, como sempre, o nosso querido site amigo aí, o Sabe Anime, eles fizeram essa matéria completa aqui também explicando a história. A gente vai ler isso junto para entender o caso. E depois disso eu vou dar minha opinião para vocês, dizer o que eu acho disso aqui, tá? Os gringos já estão cobrindo isso aqui já faz um tempo. E parece que a conversa já está bem mais avançada, eles já sabem de mais detalhes. Então a gente dá uma olhada aqui para ver os detalhes. Mas vamos ver o que aconteceu, né? Norueguês foi preso por jogar Doreito no Seikatsu. E é essa visual novel aqui. Visual novel, para quem não sabe, é um jogo onde você praticamente lê uma história e tem ali umas interações, né? Tem umas escolhas que você pode fazer, É tipo um... Aí se chamaram aqui, fizeram uma analogia de Tamagotchi, né? Mas não é. Visual novel geralmente é uma história que você interage com ela. E aí, o que aconteceu? Em 2015, a desenvolvedora Freakily Charming lançava um já considerado clássico do mundo das visual novels adultas. Tem esse detalhe porque visual novels geralmente tem assim um teor adulto, tá? Não são todas, mas muitas delas têm cenas adultas ali. Dorei no Seikatsu, a história sobre você se tornando o guardião de uma jovem garota escrava que foi abusada pelo seu dono anterior. Então, no jogo você passa a cuidar da menina, dando comida para ela, roupas, se comunicando aos poucos, pois ela é bem assustada pelos traumas que ela teve no passado, ao ponto dela se apaixonar por você e você por ela. E aí tem os prints aqui, né, do jogo. Norueguês foi preso por jogar, tá? É a headline. Eis que surge uma notícia na Noruega de que um homem de 24 anos de idade foi preso por jogar esse jogo, Dorei no Seikatsu. O investigador policial aqui explicou ao tribunal que o jogo contém animações disso aqui contra menores, tá? Mas isso aqui é questionável porque a gente vai ver daqui a pouco que não é bem assim, não existe essa confirmação. Assim como em muitos outros casos em que a polícia... E mesmo se tivesse, tá? Mesmo se tivesse, ainda não deixa de ser absurdo. Vamos continuar. Assim como em muitos outros casos em que a polícia encontra esse tipo de conteúdo, o jogo foi descoberto quando a organização NCMEC, que é o National Center for Missing and Exploited Children dos Estados Unidos, enviou relatórios sobre possíveis crimes na internet. Ou seja, foi uma organização dos Estados Unidos que enviou uma notificação lá para a Noruega para avisar que estava acontecendo isso aqui. Esse cara acredito que estava compartilhando alguma imagem, alguma coisa assim do jogo. O suspeito, de 24 anos, desse lugar aqui, que eu não sei pronunciar essa palavra, foi acusado de possuir o jogo e também outros arquivos ilegais. Segundo a acusação, o jogo exibe situações explícitas disso aqui, tá? Eu não sei, eu não joguei o jogo. Se você jogou, você pode confirmar aí nos comentários se isso é verdade ou não. Esse cara aqui, Eric, descreveu o jogo no tribunal como um Tamagotchi vulgar, no qual o jogador deve cuidar de uma menina, mas o conteúdo evolui para situações mais picantes, digamos assim, né? Ele afirmou que, embora o jogo seja apenas animado, ele trata uma criança em contextos desses daqui. Não posso falar essas palavras no YouTube, tá? O YouTube pode até bloquear meu vídeo. Portanto, é considerado material de abuso de acordo com a lei norueguesa. A matéria também menciona que possui download desse tipo de material, que a posse ou download desse tipo de material pode resultar em prisão lá na Noruega, né? Mesmo que se trate apenas de animações ou desenhos, pois a lei norueguesa equipara representações fictícias com a coisa real. Já chegou nesse ponto, tá? Hagen explica: a legislação na Ásia é liberal quando se trata de animações. Este jogo é completamente legal em vários países. Na Noruega isso é crime, acreditamos. Para algumas pessoas, pode ser difícil de entender que isso é considerado material ilegal aqui. Porque sim, normalmente, né? Geralmente, nos países mais assim, como posso dizer, ponderados, crimes são práticas que você comete contra outras pessoas. Quando você agride alguém, quando você comete esse tipo de coisa aqui, né? Com isso aqui, com uma pessoa real, né? Geralmente é isso, para isso que servem os crimes, né? Para você tentar prevenir e punir condutas desse tipo feitas contra outras pessoas.
A pena máxima que esse homem de 24 anos pode pegar é de 3 anos de prisão, embora raramente seja aplicada na sua totalidade. O longo tempo de transmutação do caso pode levar a uma pena mais branda. Tá? E aí, aqui eles dão mais detalhes. Essa pessoa aqui informou que o que aconteceu, né? Ele pegou 60 dias e que a tradução, ela dá é difícil a tradução do norueguês, né? E que aí eles colocaram isso como esse material grotesco, um negócio assim. E aí ela fala também que a corte, né, o tribunal lá, acredita que as duas coisas são passíveis, né, de crime. Tanto o jogo quanto o compartilhamento, né. E aí a gente tem essa situação, né. Aí esse pessoal aqui traduziu, né, porque essa matéria, ela tá em português e em inglês também ali no site do Você Sabe Anime. E o pessoal meio que tá inconformado aqui, tá sendo meio que unânime, tá? Pelo menos eu não vi nenhuma opinião ainda diferente disso. Porque é meio absurdo, assim, né, cara? Você pensar que você pode ser preso por jogar um jogo. Tipo assim, o cara ele não fez apologia a nada, ele não cometeu nenhuma ofensa, né? Nenhuma violência contra uma pessoa. Ele não machucou ninguém. Ele não fez nada, tipo assim, ele só jogou o jogo, literalmente. E no máximo ele provavelmente deve ter compartilhado ali umas imagens, uns prints, não sei. Que também não dá pra saber se foi explícito, se não foi, porque como esse caso foi na Noruega, ficou bem ali obscuro, né? E a gente teve aqui um comentário também de um político japonês, né? Que falou sobre isso aqui. Vamos ver o que ele falou, né? O norueguês foi preso por causa de um jogo japonês. Esse jogo é japonês. Esta é uma notícia realmente lamentável. O jogo foi lançado há cerca de 10 anos e vendeu mais de 250 mil cópias no Japão e em outros países. Se este jogo fosse perigoso e tivesse impacto negativo na sociedade, incidentes graves já teriam ocorrido, que é justamente o propósito de um crime, né? Geralmente os crimes têm a intenção de repelir ou coibir esses efeitos negativos na sociedade. Quando ultrapassamos a linha que separa a ficção, a realidade da ficção, né? Eu acho que a tradução também é errada aqui. De ficção é ficção. É esse tipo de sociedade em que nos transformamos. O Japão é um exemplo, mas os países que ainda mantêm essa linha divisória devem se esforçar para preservá-la. Porque aquele negócio, né? Uma coisa é a ficção, outra coisa é a realidade. E aí você pode vir com o argumento de que, mas a ficção impacta a realidade, tá? Sim e não. Porque assim, a ficção, ela pode sim ter impacto na realidade, ela pode inspirar pessoas, ela pode incentivar pessoas a fazer determinadas coisas. Mas não é assim que funciona, tá? O problema que eu vejo aqui, já dando a minha opinião mais, sim, assertiva, o problema é que a gente tem uma geração agora de pessoas, eu não tô falando isso aqui pra criticar a geração Z, geração mais nova, nada disso não, tá? Quando eu falo geração, é o contexto, assim, as pessoas no mundo hoje em dia tem um pensamento, parece, de que parece que as pessoas não conseguem diferenciar muito bem a ficção da realidade, sabe? Parece que elas confundem. Eu acho que a vida na internet tá tão assim, imersiva, a gente tá tão imerso na internet, que muitas pessoas estão tendo essa dificuldade de separar o que é real do que não é, do que é ficção, do que o que é um desenho, do que é uma pessoa real. E aí, esse tipo de coisa começa a acontecer, tá? Eu não conheço a legislação da Noruega, não sei há quanto tempo isso é crime lá, não sei se isso é recente. E a gente tem até umas opiniões aqui também, que pessoal falando que a maioria dos animes tem personagens desse tipo, né? Do tipo Loli, que é um personagem baixinha, magrinha, tal. E que não necessariamente... elas são, às vezes, associadas a crianças, mas não necessariamente elas são crianças, tá? E aí tem aqui o carinha falando também que... Cadê? O cara aqui todo preocupado. Você é de menor? Ele tocou você em algum lugar? Ele põe a mão numa imagem, assim, não? Num print. E é tipo assim, cara, é complicado, porque assim, eu entendo você, tá, que se você se preocupa com isso, tá, com as crianças, tá, eu também me preocupo, eu acho que esse tipo de crime quando envolve criança é um absurdo, é um dos crimes mais desprezíveis que um ser humano, desprezível, né, que um ser humano pode cometer. Mas acontece que quando a gente começa, que é o que o pessoal não consegue entender, é que quando a gente começa a pegar casos assim, de pessoas sendo presas, sendo punidas por praticar, assim, por jogar um jogo, por fazer algo que não impacta na realidade, porque assim, um jogo, ele não impacta diretamente na realidade, tá? Você jogar um jogo, você não tá machucando ninguém, você não tá tirando o direito de ninguém, você não tá restringindo a liberdade de ninguém, você está só no seu canto, jogando o seu joguinho.
a partir do momento que... Aí ainda mais para fortalecer esse argumento, a gente tem aquela velha discussão. Sabe aquela discussão de que os jogos incentivam crime, que o GTA incentiva crime, que aqui no Brasil a maioria das pessoas defende que é uma loucura isso? Então, é a mesma coisa, sabe? Se você é a favor, se você concorda que a pessoa jogar GTA não vai mudar a realidade, não é o GTA que vai fazer ela cometer um crime ou não, você não tem como ser contra isso aqui, porque é a mesma lógica, entendeu? Então não é porque o cara vai jogar isso aqui que ele vai querer fazer isso na vida real, entende? É a mesma lógica. E eu sempre vi pessoas defendendo isso, né, com unhas e dentes, de que, nossa, não pode falar de GTA. Você falou de GTA, teve até aí, um tempos atrás, a grande mídia tentando sempre, inclusive o presidente atual do Brasil também, né, tentando imputar a responsabilidade de crimes a jogos, né, falando que os jogos que incentivam. E só que acontece que quando chega nesse lado aqui, parece que as pessoas mudam o discurso, vocês entendem? Ou seja, jogar GTA, as pessoas defendem que não influencia no crime. A pessoa não vai cometer um crime porque ela joga GTA. Mas se ela jogar uma visual novel, se ela tiver uma criança na visual novel, ou uma pessoa que parece criança porque não foi confirmado que é uma criança, ela tem um corpo pequeno, ninguém falou que ela é criança. Mas aí, se você fizer isso, você vai cometer crime na vida real. Aí não pode. Entende? Você vê que são dois pesos e duas medidas, tá? Eu não tô falando aqui pra defender o cara, nem conheço o cara, não sei o que mais o cara fez, se ele compartilhou essas imagens, o que contexto que ele usou. Eu só tô querendo dizer que você punir uma pessoa por jogar um jogo é um absurdo, que eu acho que é uma linha que a sociedade não pode cruzar. Porque isso cria precedentes, tá? O pessoal não entende isso, que quando você você cria um crime, você pune alguém por um crime, você cria um precedente. E você que não sabe o que é um precedente, o precedente é algo que no futuro pode ser usado novamente contra qualquer pessoa em qualquer contexto, praticamente, tá? Porque, por exemplo, se a pessoa hoje foi presa por jogar esse tipo de jogo aqui, amanhã ela pode ser presa por jogar GTA. Amanhã ela pode ser presa por compartilhar uma imagem de GTA, entendeu? Então, eu tô falando o exemplo de GTA porque geralmente o GTA é o jogo que o pessoal mais usa aí pra tentar defender, né, e atacar ao mesmo tempo nesse assunto de crimes, assim. Porque você pode falar, ainda tem um argumento, não, mas isso aí, beleza, você não vai cometer nenhum mal, mas isso aí tá influenciando a cabeça das pessoas e tal. E a mesma coisa, tá? A mesma lógica. Ou seja, então você quer dizer que GTA também influencia a cabeça das pessoas. As pessoas vão cometer crimes porque elas foram influenciadas por GTA, Call of Duty, sei lá, jogo de tiro. E não faz sentido, tá? Existem estudos, inclusive, aí vocês podem pesquisar. Pesquisas falando que os jogos não impactam sabe, uma pessoa não vai... A pessoa ela tem que já ter um problema pregresso para ser impactada por um jogo, por uma mídia, por um anime, um mangá, não sei. Uma pessoa saudável, uma pessoa normal, ela não vai deixar... Isso aqui não vai fazer com que ela cometa um crime, que ela vire uma criminosa, entende? E eu acho isso aqui preocupante, tá? Porque assim... Primeiro que envolve o governo tá começando a decidir, ele sempre decidiu, né, mas ele tá começando a ser mais, assim, ativo, né, no que ele quer ou não, no que ele quer que você possa fazer ou não, entende? E tipo assim, isso aqui pra um país aqui, como o Brasil, querer copiar essa lei aqui, é 2 pulos, tá? O Brasil adora copiar lei estrangeira, entende? A maioria das nossas leis aqui foram trazidas de outros países, tá? O brasileiro, ele gosta de copiar leis, principalmente da Europa. E aí a gente entra também no caso da liberdade de expressão, né? Porque assim, beleza, você pode até não gostar desse tipo de jogo. Eu concordo, sabe? Eu mesmo não curto muito, visual novel não é minha praia, sabe? Eu joguei pouquíssimas. Tem algumas que são muito boas, né? Que a gente ouve falar, que vê por aí. Que até ganharam adaptação pra anime. Só que eu não sou o público-alvo de visual novel, tá? Mas eu respeito o direito das pessoas, que as pessoas têm, né? E devem ter, de curtir o que elas querem curtir, sabe? E o cara, como eu falei, a pessoa que tá jogando uma visual novel, ela não tá cometendo um dano real ao mundo, entende? Não gera nenhum dano. É o temido crime sem vítima, né? Que eu sempre menciono aqui. Porque quem que foi prejudicado nisso aqui? Que criança que sofreu com isso aqui? Que ser humano que sofreu com isso aqui? Ninguém. Só a pessoa mesmo, o cara que jogou esse jogo. Aí vemos positivistas, né? Não, mas se é lei, é crime. Se o país decidiu que é lei, tem que ser punido. E a gente cai naquilo de novo, né? Nem toda lei é moralmente correta. E tipo assim, você defender que uma lei deve ser cumprida à risca, cegamente, sem questionar, você tá advogando pelas leis lá que a Alemanha, naquela época obscura lá, também criou. Você lembra disso, né? Aquilo lá era tudo legalizado. Então, é a mesma lógica. A lei não necessariamente é moral, a lei não necessariamente é ética. Então não adianta você ter esse argumento, porque você pode ter uma lei completamente imoral, né? Amoral.
E esse tipo de coisa, assim, sinceramente... e tem toda a questão também que o pessoal tá criticando, né? Os americanos estão criticando essa organização aqui, né? Eles estão usando os impostos dos americanos. Ok, ó, se você é um americano, comece a se perguntar por que seus impostos estão sendo usados para processar pessoas por coisas relacionadas a animes em países onde a falsificação é proibida, né? É que ele tá falando de outras práticas, né? Mas é isso aí também, o NOMAC, né, essa NCMEC, que é a Associação Americana que fez essa denúncia, né? É uma ONG que recebe milhões do governo americano. Ou seja, é uma associação americana que foi meter o bedelho num carinha que tava jogando um jogo lá na Noruega. Também já é absurdo, né? Porque aí depois o pessoal quer falar de soberania, né? Porque o que é soberania? O que é um país, uma pessoa ser soberana, né? Enfim, é complicado, né? Aí eu tento, caras, eu tento evitar falar desses assuntos mais políticos aqui no canal. Mas não tem como, porque isso aqui impacta diretamente na gente, né? Se amanhã os caras aqui, um político aqui do Brasil, decide fazer uma lei dessa, de que é crime você jogar um jogo. Você não pode jogar um jogo que senão você vai preso. Se você jogar um jogo desse aqui, você tá incentivando isso aqui, ou que você tá concordando com isso aqui, sabe? Aí vai entrar na seara do GTA, e aí os youtubers grandes vão começar a ficar bravos e vão começar a se manifestar também, né? Precisa disso, né? Precisa mexer no GTA pros caras perceberem o que tá acontecendo, né? Mas enfim, é uma notícia complicada, tá? A minha opinião, o que é a minha opinião? A minha opinião é que ficção é ficção, realidade é realidade, tá? Se você acha que a ficção tem impacto real no mundo real, eu acho que você tá pensando demais como as coisas funcionam, porque primeiro, não existem evidências que isso é verdade, não existem evidências que uma ficção impacta numa pessoa saudável a ponto dela cometer um crime. E mesmo se impactasse, tá? Você pensar em cometer um crime não é a mesma coisa que você cometer um crime, tá? Senão daqui a pouco a gente vai estar prendendo pessoas aí, igual o Psycho Pass. Já assistiu o Psycho Pass? É isso aí, vão criar a inteligência artificial do Psycho Pass e a inteligência vai começar a prever quem é potencialmente um criminoso e já vão prender essa pessoa antes mesmo dela fazer qualquer coisa. Porque, não, mas esse cara aí, ele vai ser criminoso um dia, tá? Ele vai cometer um crime. É assim que vocês acham que a justiça precisa funcionar, que ela deve funcionar? É assim que vocês acham que a lei tem que funcionar? Enfim, eu acho que isso aí é bem absurdo, tá? É bem maluco, né? Uma coisa, sabe, quase de ficção mesmo. Parece que a gente tá numa distopia. Não sei, caras. É absurdo. Tipo assim, é como eu disse, você não precisa gostar desse jogo. Você pode, sabe, não gostar, você tem nojo, não sei. Mas assim, não faz... Aí, o cara comentou aqui também. Agora o governo vai gastar dinheiro do povo pra manter preso um cara que foi fazer isso aqui com um desenho. E você nem sabe se o cara fez isso aqui, tá? Você nem sabe se o cara tava fazendo isso. Tipo assim, o argumento que eles estão falando é que o cara simplesmente jogou o jogo. Tipo, é ilegal você jogar esse tipo de jogo lá. Entende? Porque o governo norueguês entendem que não importa se é desenho, se é ficção ou se é realidade. É a mesma coisa pra eles. Pra eles, ficção e realidade é a mesma coisa. Entende? E tipo assim, é como eu disse, a ficção pode impactar na realidade, mas eu acho que ela impacta mais de forma, assim, de inspirar as pessoas ou de desincentivar as pessoas, sabe? É um caráter meio que doutrinário, histórico, né, que a ficção tem, mas que hoje em dia, se você para pra pensar num ser humano, né, uma pessoa racional, pensante, um ser humano funcional... ele não é, assim, facilmente impactado. A pessoa não vai cometer ou deixar de cometer um crime por causa de um jogo. Como já essa treta aí do GTA, dos crimes lá, acusações de crime já foi amplamente discutida e existe um consenso, né? Esse é o meu argumento principal aí, de que é engraçado que existe um consenso pra GTA, mas isso aqui o pessoal ainda quer discutir, né? Enfim. Crime é crime, caras. Eu sei, existem crimes piores do que outros, mas assim... A gente tá falando de 2 crimes terríveis aí, de qualquer forma. E essa é a minha opinião. Eu acho que as pessoas têm que ser livres pra fazer o que elas quiserem, desde que elas não machuquem, não limitem, né? Não violem os direitos dos outros. E quando você prende uma pessoa por ela jogar um jogo sem ter feito mal a ninguém, é preocupante, porque daqui a pouco o governo vai estar podendo te prender aí por qualquer coisa que ele quiser, entende? Você vai olhar por uma imagem, vai criticar uma imagem, criticar uma pessoa, um político... Como já acontece em alguns lugares, né? E você vai acabar sendo preso. E seus direitos vão ser cortados, você vai perder tudo que você tem. E quem sabe até ser daqui a pouco a coisa escala, né? Pra a gente voltar a ter aquelas penas absurdas aí, né? De remoção de vidas, né? Pra não falar a palavra aqui que o YouTube não gosta. Mas enfim.
Essa é a minha opinião, tá? Se você é contra, o problema é seu. Eu não tô aqui pra te agradar. Eu tô aqui pra falar o que eu penso. E eu acho que se você tá nessa de falar que de que a realidade é a mesma coisa que a ficção, você tá vivendo num mundo assim muito triste, sabe? Muito irreal. Você tá provavelmente com algum problema de cabeça aí, problema mental. Porque não é normal você associar duas coisas que não tem nada a ver, né? Um desenho com uma pessoa real, tá? E aí tem aqui também o próprio ADM aqui do Você Sabia, para você ver a situação, que saqueadores escravagistas mudaram para algo a lá conservador. Tipo assim, porque ele tá falando aqui dos países nórdicos, né? Que antigamente eles tinham essas práticas aqui e agora eles estão mais... falando de política, né? Mas eu acho que assim, isso aqui... Ó, pelo que viu, o atual ministro é do Partido Trabalhista, que é de esquerda. O anterior também era do mesmo partido, Isso é informação que o Você Sabia Anime tá trazendo aí. Ele tá fazendo argumentos sobre... Tinha um carinha tentando falar que a Noruega é conservadora, tá? E ele tá falando que não. O mito da vida privada Então, e aí... A gente entra nessa questão de como você se protege disso, né? E aí é uma deixa pra eu falar do novo patrocinador aqui do canal, né? Novo parceiro aqui do canal, que é a Proton VPN. Pra quem não sabe, VPN é uma ferramenta que tá se tornando cada vez mais necessária, tá? Porque pra que serve um VPN? O VPN ele não serve só pra você assistir anime de outros lugares, de outras regiões, tá? Você pode sim usar o VPN pra isso. Por exemplo, você pode assistir o catálogo da Crunchyroll, que não tá disponível no Brasil. Daqui do Brasil, você pode colocar sua região como sendo, sei lá, você quer assistir um anime que só tem nos Estados Unidos ou na Austrália. Você coloca lá que você está na Austrália, nos Estados Unidos, e você vai conseguir acessar esses animes. Mas ele não serve só para isso, tá? O VPN ele também é muito importante para sua privacidade, para você não ser rastreado. E tipo assim, que foi o que aconteceu com esse cara aqui. Se ele tivesse usando um VPN, provavelmente não teriam encontrado ele, nem saberiam que ele estava jogando o jogo, entende? Ou quem é ele, tá? E tipo assim, o VPN, vocês podem anotar aí que vai se tornar uma coisa cada vez mais importante no nosso mundo, porque na medida que a tecnologia vai avançando, que os governos vão colocando a mão na tecnologia, porque o governo tá sempre uns 3, 4 passos atrás, né? Mas conforme o governo vai entendendo a tecnologia, ele vai cada vez mais tentar censurar, proibir, limitar as coisas que você pode fazer. E o VPN atualmente é uma das poucas respostas que a gente tem para isso, tá? O VPN ele faz com que você, além disso tudo, né, ele ainda te protege contra vírus, contra ameaças aí que estão na internet. Você acessa algum site que você não conhece ou baixa algum arquivo que também você suspeita. E agora com a nossa parceria aqui com a Proton VPN, que é praticamente a melhor VPN que tem por aí, tá? Eles são os mais seguros, é o VPN que eu uso quando eu preciso usar. E eles estão com essa promoção de Black Friday que é 70%, mas se você usar o link aqui do canal, que eu vou deixar aí na descrição, esse desconto aumenta para 75%. E aí você vai ter um desconto ainda maior. E o preço não é caro, tá? Se você for ver os benefícios que ele te entrega. E você pode usar ele grátis. Se você quiser testar grátis, você testa aí. Você vai ter ali um uso limitado, né? Ele limita o número de países que você pode usar. Ele protege ali um dispositivo só. Isso que você pode usar no celular, no computador, em qualquer dispositivo seu. E você entra lá, testa de graça, vê o que você acha. E se você curtir, quiser assinar os links do canal, que você vai estar ajudando aqui o meu trabalho. E vai estar pagando mais barato também, né? Então é isso, eu quero saber a opinião de vocês, né? Eu sei que tem um pessoal que aparece aqui no meu canal às vezes que vai adorar isso aqui. Mas assim, eu não quero ser isento nessa questão, tá? Porque eu não devo nada a ninguém. E, como eu disse, aqui esse canal é sobre o que eu penso, sobre a minha opinião. E sobre o que eu acho que é o correto. E eu acho que isso aqui é um absurdo, tá? Se você discorda de mim, você pode tentar argumentar nos comentários, mas pra mim, você nunca vai fazer sentido, porque... A gente não pode querer misturar essa linha da ficção e da realidade, porque senão daqui a pouco as pessoas a gente vai estar vivendo no Psycho Pass. Assista o anime Psycho Pass se você não assistiu ainda, tá? É isso que vai acabar acontecendo. As pessoas vão começar a ser punidas antes mesmo de fazerem qualquer coisa. Uma inteligência artificial vai analisar aquela pessoa e vai falar, essa pessoa tem o potencial de fazer isso. E ela vai ser presa, ela vai ser punida. E isso aí viola completamente todos e qualquer tipo de direitos humanos e garantias fundamentais que as pessoas aí que se dizem do bem defendem, né? E falam que defendem, mas na verdade a primeira oportunidade que elas têm de violar um direito fundamental, elas vão lá e violam. Enfim, eis a hipocrisia, né? Quero saber a opinião de vocês. Isso aqui é um absurdo, na minha opinião. E isso aí, deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei. Se você não gostou do vídeo, discorda de mim, sinto muito, essa é a minha opinião, você não vai mudar isso, tá?
E eu preciso ser sincero com vocês, caras, e é isso. E também assistam esse outro vídeo aqui que muito provavelmente vocês vão gostar também.